Olá pessoal, eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal, e quem não se inscreveu, aproveita já. Nós vamos falar hoje sobre cicatrizes. Quem de nós nunca reparou na cicatriz de alguém andando pela rua ou no shopping, uma cicatriz que chamou a nossa atenção pelo fato de ser elevada, ou pelo traçado dela, ou por mudança de cor, mais escura ou mais clara do que a pele, o quanto isso incomoda. E cicatriz remete a algo que é definitivo, que é para sempre. Mas é possível evitar uma cicatriz depois de uma cirurgia? Me acompanhem. Infelizmente não é possível evitar totalmente uma cicatriz depois de uma cirurgia. Não existe cirurgia sem cicatriz. Realmente é uma notícia ruim, mas não tem como até o momento. A gente pode sim atenuar a cicatriz ou fazer com que ela fique o minimamente perceptível ou o mínimo visível para os outros, mas evitar totalmente uma cicatriz não dá. E no término desse vídeo eu vou falar sobre 3 fatores que são cruciais para o sucesso de uma cicatriz. E antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma cicatriz na verdade. De uma forma simples, uma cicatriz depois de uma cirurgia nada mais é do que a união de 2 tecidos, de um lado e de outro. Então, por exemplo, quando a gente corta a pele e vamos dar ponto, existe a união desses 2 tecidos. E quando o cirurgião corta, a gente não está cortando só pele. Então a gente corta a pele, corta filetes nervosos, vasos sanguíneos, e a hora que se junta essa pele e a gente dá o ponto, os pontos, eles fazem com que uma pele se aproxima da outra. Mas esses pontos ficam ali até o momento da retirada, ou seja, quando esses 2 fragmentos de pele se uniram, ou seja, uma parte se uniu à outra. E quem cola é o colágeno. Então, o colágeno é a proteína principal da pele e que vai ser responsável pela união desses 2 tecidos e evita que esses 2 tecidos se separem com o movimento ou com o passar do tempo. Então, a quantidade de colágeno é fundamental para a cicatriz ser adequada e também esteticamente favorável. Por exemplo, se a cicatriz produz muito colágeno, por uma tendência familiar, genética, tipo de pele, ela pode ficar excessivamente grossa e alta. E aí a gente chama isso de cicatriz hipertrófica. Você já deve ter ouvido falar. E também queloide. O queloide é quando é mais ainda excessiva essa produção de colágeno e ela transborda por além da linha da cicatriz. Então, uma cicatriz exagerada. O outro lado é quando a quantidade de colágeno que é produzida é inferior à necessidade, ou seja, produz menos colágeno do que precisava. E aí a cicatriz vai ficar fina, muito frágil, e a qualquer movimento ou pequena tração ou estiramento da pele, ela se rompe e forma uma ferida. Então veja como o equilíbrio é o fundamental. Para a cicatriz ficar bonita, ela precisa da quantidade de colágeno adequada, nem mais nem menos. Assim ela tem grande chance de ser uma cicatriz plana, pouco visível e que agrade o paciente, o resultado final da cirurgia. E além dessa questão do colágeno e relacionado à cicatriz hipertrófica e queloides, a gente tem outros problemas que a cicatriz eventualmente podem causar, como alteração de cor. A cicatriz, para ela ficar estética, favorável, ela precisa ter a cor aparente da pele ao redor. Com isso ela fica menos visível. E é interessante que no começo do processo de cicatrização ela fica mais inflamada, avermelhada, e com o passar do tempo ela tende a clarear e ao mesmo tempo adquirir a cor normal da pele, mas isso pode levar alguns meses. Só que em alguns casos essa cor pode ficar excessivamente pigmentada, então fica uma mancha muito escura, ou às vezes ela não conseguir pigmentar adequadamente e a gente vê aquela cicatriz branca demais, aquela linha bem definida. E não dá para esquecer também que a cicatriz pode causar sintomas, então não ser só um incômodo estético, em relação à beleza, à aparência, mas também ela pode coçar, arder, estirar ou repuxar e até mesmo doer. E por último, a gente fala do aspecto funcional. A cicatriz, ela tem uma função de manter aquele tecido com a capacidade de resistência no movimento.
Então, uma cicatriz no cotovelo, né, na região do braço ou em áreas de movimentação, a cicatriz tem que ficar de tal forma que ela não impeça o movimento. Tudo isso está relacionado, né, com características do paciente, com tipo de cirurgia, local da cirurgia realizada. Então, isso tudo é muito importante você conversar com o seu médico antes de fazer o procedimento para evitar alguns problemas que poderiam surgir aí no meio do caminho. E é possível prevenir, evitar uma cicatriz ruim, inestética, desagradável? Sim, é possível. A primeira coisa que a gente fala, evite uma cirurgia ou um procedimento desnecessário. Então, se você está pensando em colocar um piercing ou colocar um brinco a mais, né, essa inflamação desse procedimento pode eventualmente gerar um queloide. Se você tem histórico de queloide, é interessante conversar com o seu médico antes de um procedimento estético ou até mesmo não estético, se for o caso, conversar com ele, porque existem formas do cirurgião, no momento, técnicas operatórias para reduzir o risco de queloide. Então, a forma de dar ponto, o material que é utilizado, então tudo isso é importante. Então, o primeiro momento é, já que você eventualmente vai precisar fazer um procedimento, converse com o médico, fale desse seu histórico. E outra coisa é depois da cirurgia, né? Os cuidados que você vai fazer. E eu lembro que até mesmo lesões inflamatórias, quem tem espinhas, acne, né? Se você tem tendência a queloide ou uma cicatriz desagradável, trate o mais rápido possível qualquer inflamação na pele, porque a gente sabe que a inflamação embaixo da pele, os vasos dilatam e aumenta o risco de formar uma fibrose e uma cicatriz tipo queloide. Então, tratando mais rapidamente as inflamações da pele, você pode prevenir uma cicatriz desagradável, porque depois que forma essa cicatriz, é muito mais trabalhoso reverter esse processo. Para evitar uma cicatriz ruim, desagradável, 3 dicas importantes. Primeiro, mantenha a sua cicatriz umedecida, então passando uma vaselina, um gel de silicone ou até mesmo aquelas plaquinhas de silicone, isso vai manter a cicatriz de uma forma que ela consiga evoluir nesse processo de forma mais natural e com uma cicatriz menos visível. Então a cicatriz precisa estar sempre umedecida. O segundo ponto, evitar movimento. Se a cicatriz está toda hora sendo movimentada, então uma cicatriz no ombro, ela tende a alargar um pouco mais. Então existem formas também de evitar movimento. Às vezes você vai ter que ficar algum tempo, né, 1 mês, 2 meses ou até 3 meses sem fazer alguma atividade física de muita movimentação no local. E isso, sem dúvida, é importante. Um tipo de bandagem ou esparadrapos que você pode colocar, essas placas de silicone. Então, tudo que puder evitar a movimentação, estiramento da pele é importante. E por último, a questão em relação ao sol. A gente não quer que uma cicatriz fique pigmentada demais. Essa coloração escura também tem a ver com a inflamação que a radiação ultravioleta causa. Então a cicatriz ela é recente, ela está meio avermelhada, você toma sol, você vai favorecer que essa inflamação fique mais ainda evidente e uma inflamação excessiva pode induzir a pigmentação da cicatriz. Então não esqueça, as dicas para isso é passar o filtro solar quando você já tiver com a cicatriz sólida, já tirou os pontos, já está numa fase mais evoluída do processo de cicatrização, então passe filtro solar ou proteger com a roupa. A gente fala que a melhor proteção que tem é a roupa, mas na dúvida converse sempre com o seu dermatologista. E para terminar, eu queria comentar com vocês algo que eu falo muito no dia a dia com os pacientes. Me perguntam, doutor, mas como vai ficar minha cicatriz? Eu tenho chance da minha cicatriz ficar ruim? Ela vai ficar boa ou não? Que tipo de cicatriz eu vou ter? Veja, infelizmente a gente não consegue prever o resultado final de uma cicatriz, mas o que é importante dessa história é que uma boa cicatriz depende de 3 fatores. O sucesso dela depende, em primeiro lugar, do médico. Nós que estamos operando, cirurgiões, estamos ali cortando a pele. Uma técnica adequada, a gente ser cauteloso na hora de fazer a cauterização, de fazer a sutura, ou seja, na hora de dar os pontos. Tudo isso vai ter um papel essencial. O segundo fator está relacionado com o próprio paciente. Não adianta a gente achar que é tudo responsabilidade do médico. Não, o médico fez uma cirurgia, então agora tem que ficar bom o papel dele. Nós, como pacientes também, temos que cuidar do nosso pós-operatório. Então, muitas vezes a pessoa faz uma cirurgia plástica, gasta um valor alto
sofre um procedimento, é submetida por um tratamento cirúrgico invasivo, um trauma, mas depois não cuida do pós-operatório, não segue certinho as orientações do médico. Isso pode estragar uma excelente cirurgia. Então, o cuidado do pós-operatório é com você, né, que fez aquele procedimento. Então, siga adequadamente, arrisca os procedimentos de pós-operatório que o seu médico orientou, porque isso vai depender não só do resultado da sua cirurgia, mas da sua cicatriz final. E por último, existe um terceiro fator que aí não depende nem de nós médicos, nem do paciente, né? É um fator genético. Então aí é algo que a gente não interfere. Então, em alguns casos é melhoria, mas em alguns casos a gente pode fazer um excelente trabalho, técnica operatória, perfeito. O paciente faz o cuidado, a parte dele também de forma excepcional, mas o resultado final da cicatriz não é legal e pode ficar uma cicatriz bem desagradável. E isso a gente remete à questão genética. Pessoas de pele morena e orientais tendem a formar mais queloide e cicatrizes inestéticas. Então isso é algo inerente à genética, à constituição do indivíduo. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Cuide-se, um abraço e lembre-se, na dúvida, converse sempre com o seu médico.